Olá meninos, tudo bem? Espero que estejam aí sobrevivendo a esse caos, né? Pessoal, eu vou sempre fazer mais ou menos isso. Uma semana eu trago uma proposta de texto, outra semana eu dou continuidade à apostila, tá? Então essa semana eu vou pedir para que vocês peguem o capítulo 28, que eu vou começar a falar dele, tá? Então a gente acabou ali de falar sobre o texto prescritivo, né? O texto das leis. Vamos começar ali no capítulo 28 agora. Esse capítulo ele vai falar dos vários tipos de proposta de redação que existem, né? Vocês estão bem acostumados a fazer a proposta de redação com coletânea de texto. Esse é o tipo mais convencional, é o tipo solicitado pelo Enem, é o tipo solicitado pela VUNESP. A FUVEST, às vezes, ela rompe um pouquinho com esse padrão. Porém, agora ela tende a também trazer a coletânea de texto. Na minha opinião, é um tipo de proposta bem mais fácil, né? É mais fácil a gente perceber o que o texto está querendo. Porém, a gente pode cair no risco de escrever texto senso comum, todos eles baseados no que uma coletânea pode falar pra gente. Ao passo que quando a gente não tem coletânea, tudo que a gente escreve é inovador, tudo que a gente escreve tem indício de autoria, né? Então, é uma faca de dois gumes aí, tá? Nunca façam uma redação lendo apenas o tema, tá? É necessário ler a coletânea? É necessário. A prova do Enem, meninos, ela é tão importante que seja feita a leitura dos textos, que, na verdade, esses textos, eles não servem de maneira nenhuma para que a gente possa usar na argumentação, tá? São textos que simplesmente fazem a gente pensar, entender o tema. Eles só servem para a gente compreender um tema. Vou dar 2 exemplos para vocês. No ano retrasado, quando caiu manipulação do comportamento do usuário, né, por meio do controle de dados na internet, gente, a galera não sabia do que estava falando. Muita gente fez um texto bom pra caramba falando apenas de fake news, né? Lógico, a fake news está dentro do tema, mas não era sobre fake news o tema, tá? E a gente só conseguia perceber que não era sobre fake news como? Fazendo aí a leitura dos textos de apoio. Eles nos levavam aí ao caminho correto, tá? Outro ano também que eu gosto sempre de citar foi o ano que caiu publicidade infantil no Brasil. Houve uma enxurrada de textos falando sobre crianças que trabalhavam com publicidade, que faziam televisão, que faziam comerciais, mas não era nada disso, né? Era para falar sobre o consumismo infantil, né? Como essas publicidades elas influenciavam as crianças a comprar as coisas, tá? Então é importantíssimo ler a coletânea. Na VUNESP e na FUVEST a gente pode utilizar a coletânea para tópico frasal, tá? Ou seja, na argumentação. Lógico, de uma forma totalmente diferente da paráfrase. A paráfrase ela não pode existir, porque ela tira nota de vocês em qualquer tipo de texto, tá bom? Bom, dando continuidade aí, nós temos uma proposta de redação que ela apresenta apenas ela testa um logo do McDonald's. Pensa, gente, vocês pegam uma proposta, estão ávidos ali para ler uma coletânea e de repente vocês se deparam apenas com o símbolo logo do McDonald's, né? O M lá nas cores vermelha e amarela e com a frase amo muito tudo isso, né? Então vocês sabem que é um texto publicitário. Todo texto publicitário ele tem como intenção, né, fazer uma propaganda do anunciante, né? Um anúncio que veicula um determinado modo de ver o mundo, um conjunto de valores a eles associados. Toda imagem publicitária ela carrega esse peso dentro dela, tá? E nós, como leitores críticos, como pessoas não desavisadas, a gente tem, na verdade, que tentar abstrair todas essas questões, tá? Então, vamos lá. Redigir uma dissertação em prosa. Ele pede, né, para que os alunos redigam uma dissertação em prosa discutindo uma visão de mundo e dos valores implicitamente transmitidos por esse anúncio. Essa é o que a coletânea, o que a proposta ela pede, tá bom?
Então, ó, não tem coletânea de texto, mas a gente consegue abstrair aí um tema, tá? É necessário fazer isso, Tassiana? Não é necessário, mas eu acho que ele ajuda a gente, tendo um tema, a gente abstrai, né, e consegue aí estabelecer um projeto mediante esse tema que você criou. Pode ser que haja outros tipos de tema numa mesma proposta dessa, óbvio. Então, num tipo de texto desse, é muito comum existir o indício de autoria, muito mais fácil, inclusive, né? Porque tudo vai ser inovador, tá? Então, o tema que eu proponho aqui para esse símbolo do McDonald's é o poder da publicidade na transmissão de valores, ok? Primeiro, a gente sabe que as cores vermelha e amarela, elas impulsionam a questão da fome. Então, não é por acaso que essas duas cores estão ali no logo do McDonald's, tá? Elas impulsionam a fome, a gente sente fome vendo essas cores, ok? E, além de tudo, nós temos a frase, né? Amo muito tudo isso. A gente sabe que traz consigo o slogan do McDonald's, ele traz consigo a ideia de consumo. Quando a gente fala amo muito tudo isso, a gente pensa também na questão da felicidade, né? Ou seja, é como se a felicidade fosse consumir McDonald's, tá? O consumo, comer esse tipo de comida, a comida que ele fornece, é fator crucial para que nós sejamos felizes, né? Depois a gente pensa no seguinte aspecto: como a sociedade de consumo se organiza para que o ato de consumir se torne irrecusável, né? Ou seja, quem que não quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Só que para ser feliz você precisa comer no McDonald's, tá? Então, o consumir aí, ele é irrecusável, né? A ideia do fast food. O que é um fast food? Todo mundo sabe, fast food, comida rápida, né? A felicidade é não perder tempo. Olha a ideia que está embutida aí. Então, não posso perder tempo. Eu economizando tempo, vou chegar mais cedo em casa e para mim isso é felicidade. Eu estou embutida no mundo capitalista. Esse mundo capitalista, ele faz com que eu tenha uma jornada de trabalho extenuante. Chego em casa cansada, não quero cozinhar, não quero ter uma comida mais saudável, consequentemente vou passar no McDonald's, vou comprar e isso vai me trazer essa sensação de felicidade, tá? Então, mesmo que comer lá signifique não ter hábitos saudáveis, a gente ainda consegue aliar o consumo de um fast food à felicidade, né? Valorização do modo de vida americano. E até uma negação da própria cultura, né? Como se só aquele tipo de comida fosse gostoso e tal. E isso embute outra valorização de um modo de vida americano, né? Um modo de vida sedentário, um modo de vida não saudável, um modo de vida de pessoas que comem mal, que a gente sabe muito bem, aquele vídeo, né, falando do cara que comeu por 30 dias o McDonald's, como a saúde dele se deteriorou. Então, olha só, né? E a negação da própria cultura, né? Como se a gente negasse o arroz e feijão nosso do dia a dia. E o poder alienante que tudo isso tem, né? O indivíduo adota um comportamento que não corresponde às suas necessidades, tá? Então, gente, num tipo de texto desse é importantíssimo que se resgate aí um conhecimento prévio, ok? Eu peço para que vocês façam depois os exercícios, até o exercício 5 do capítulo 28, tá? Que dá seguimento aí. E se tiver algum tipo de dúvida, que vocês me tragam, tá? Me tragam por meio do WhatsApp que eu vou responder para vocês. Um beijo.